Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um videozinho do canal, só que agora de química. Isso aí, é ciências aqui, né? Física, química. E hoje nós vamos trabalhar sistemas materiais, que é o quê? Qualquer porção de matéria que esteja sob a nossa observação. Se tu estás observando, ali tem o sistema material. Bom, e a química? Que ciência é essa, professor? É a ciência que estuda a matéria. Estuda a matéria e as suas propriedades. Mas o que é a matéria, professor? Aí começam as perguntas, né? O que é a matéria? Uma pergunta puxa a outra. A matéria ela apresenta muitas propriedades: cor, sabor, odor, massa, densidade, volume. Tem algumas propriedades que são específicas. Viscosidade é para líquidos, dureza é para sólidos, aspereza é para sólidos. Entendeu? Tem propriedades que são muito para um tipo de matéria, mas tem que ter essas propriedades. Prof, o que é não ter matéria? Não ter matéria é não ter nenhuma propriedade. Não tem massa, não tem volume, não tem cor, não tem sabor, não tem odor, não tem estado físico, não tem nada. Ali não tem matéria. A gente chama isso de vácuo. Ali está o vácuo. Legal, né? Agora, a gente pode definir a matéria do ponto de vista intuitivo. O que é a matéria? A matéria é tudo que eu posso perceber usando os meus sentidos. Se eu enxergo, tem matéria. Se eu posso tocar, tem matéria. A pergunta é: o ar tem matéria? Responda rápido. O ar tem matéria? A ideia é: eu posso sentir o ar? Aí tu diz: eu posso. Quando eu respiro, alguma coisa entra em mim. Quando eu expiro, alguma coisa sai de mim. Deve ser o ar. Quando eu me abano, alguma coisa bate em mim. Deve ser o ar. Perfeito. Sentiu? Tem matéria. Porém, essa definição mais intuitiva, ela não permite a comparação. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho 1 quilograma de massa, eu tenho 5 quilogramas de massa. Eu posso comparar e verificar que uma é 5 vezes maior que a outra. Por quê? Porque tem valor numérico, tem unidade e tem a matéria que eu estou falando, que é a massa. Então, eu preciso de conceitos que tenham uma relação de grandeza e tenham uma relação numérica para eu poder fazer os comparativos. E é aí que entra a definição de matéria do ponto de vista mais científico. Quais são as duas propriedades que qualquer matéria tem? Massa e volume. Portanto, matéria é tudo que tem massa e volume. Mas o que é a massa e o volume? A massa e o volume, na verdade, são medidas de quantidade de matéria. Quer ver um exemplo? Vamos pegar uma listinha de mercado, que mesmo que você seja que nem eu, que não faz a listinha, que vai na cabeça para o mercado, na realidade, tu vai carregar essas informações e quando tu for fazer a compra no mercado, tu vai se utilizar dessas informações. Por exemplo, eu saí de casa pensando, vou comprar arroz. Quando eu chego no mercado, eu pego o quê? Pego um saco de arroz, tá? Ou seja, eu não estou só pegando o tipo de matéria, que é, estou escrevendo ali, ó, tipo de matéria, que é o arroz, mas eu também estou pegando uma quantidade de matéria. Eu não vou lá pegar todo o arroz do mercado. Eu estou pegando uma quantidade. Que N que ficou bem feio. Que ficou bem feio. Vamos apagar, ó. Vamos apagar e escrever de novo. A letra tá feia mesmo, né? Normalmente essa letra, a minha letra é mais bonita, viu? Mas, a letra é bem feia, professor. A minha letra é mais bonita. Mas aqui, na mesa digitalizadora, a mesa acaba saindo, a letra acaba saindo desse jeito na mesa. Tá? Mas olha, observa só. Então, o que é o quilograma? O quilograma é a quantidade. E o arroz é o tipo de matéria. Agora, olha só. Eu vou comprar mussarela. 200 gramas de mussarela. 200 gramas, 1 quilograma. São duas unidades que nós temos de massa. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Legal, né? Unidade de massa, tá? Quilograma, grama e tonelada. Tonelada é importante também para coisas muito grandes. E tem para medicação ainda as miligramas, né? Quando a gente trabalha com quantidades pequenas. Agora, olha só o que vai acontecer aqui quando eu penso no leite. Professor, só um pouquinho. No leite mudou. No leite mudou. Tu comprou lá, tu chegou no mercado, mesmo que eu, na minha cabeça, não tenha pensado no volume. Mesmo tenha pensado. Mas quando eu pegar lá no mercado o leite, eu estarei pegando 1 litro. Independente de eu ter pensado ou não. É na verdade. Por quê? Porque eles me vendem o litro, me vendem o leite por litro. Tá? O custo é por litro. É que nem
o arroz, o custo é por grama. Eles me vendem o arroz por grama ou por quilograma. E o leite eles me vendem por litro. Tá? Essa é a ideia, né? Então, o que acontece? Mudou. Por quê? Porque o leite é líquido. E os líquidos, a gente compra os líquidos em volume. Olha aí, são duas propriedades importantes, então, né? Imaginem lá, fui comprar o iogurte, 200 ml de iogurte. 200 ml de iogurte. Esse aqui é o volume. 200 ml significa o quê? Bom, é 1/5 de litro de leite. Ou seja, 1 litro tem 1000 ml. 1 litro tem 1000 ml. Aí entra uma unidade interessante que é essa aqui, ó. Eu vou escrever aqui do lado, ó. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. É muito comum eles trabalharem com a ideia de centímetro cúbico. Na realidade, o comércio trabalha muito com mililitro, litro e mililitro. Porém, na ciência se trabalha muito com centímetro cúbico, mas 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Professor, o que é um centímetro cúbico? Imagina um cubo com 1 centímetro de altura, 1 de largura e 1 de comprimento, 1 centímetro de altura, 1 de largura e 1 de comprimento, e o volume ocupado por ele é o volume de 1 centímetro cúbico, que é igual ao volume de 1 mililitro. Legal, né? Bom, agora vem uma perguntinha que não quer calar. Quem forma a matéria? Quem forma tudo desse mundo sensível que a gente percebe? Quem forma a matéria? A matéria é formada por substâncias. Ah, quem forma a matéria? As substâncias. Estas substâncias, elas podem ser representadas dentro de uma linguagem química pelas formas. Aliás, é bom que a gente entenda que química é uma linguagem. Está aí a maior dificuldade, a gente estabelecer essa relação com a linguagem. Por isso que é importante que a gente entenda o que são as fórmulas químicas. Elas não são equações matemáticas, elas não são equações da física. As fórmulas químicas, elas vão envolver outras características. E essas fórmulas químicas são muito importantes para nós, porque elas designam substâncias químicas. Toda substância química tem uma representação por uma fórmula. E é bem interessante, não existem duas substâncias químicas diferentes com a mesma fórmula estrutural. Ou seja, cada substância química tem a sua fórmula estrutural. Legal isso, né? Bom, aqui eu peguei algumas fórmulas, por exemplo, para a água, H2O, né? Essa é bem conhecida. Tá? Para o gás oxigênio muito importante no processo respiratório, né? Ele está no ar, numa mistura lá de 22%. Quando a gente coloca para dentro do pulmão, tá? A gente absorve esse gás oxigênio, que ele vai ser utilizado dentro do processo respiratório, que é uma das coisas que a gente vai trabalhar depois no futuro, nessa parte da química aqui. E é extremamente importante, quando a gente olha uma fórmula, a gente sabe identificar os signos escritos na fórmula. Vocês veem que tem uns numerozinhos, tem umas letrinhas, tá? Tem letras grandes, letras pequenas, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Vamos pegar a fórmula do oxigênio, ver que nela aparece o O, tá? O que significa o O? O O é o símbolo químico do oxigênio. Se a gente for a uma tabela periódica, tá? Lá a gente vai encontrar os símbolos químicos. Tá? Então, o símbolo químico é o O. Tá? Muito bem. Depois aparece o número 2. Esse número 2 a gente vai estudar muito, muito, muito. Tá? Ele é extremamente importante, ele é chamado de índice. É o índice, ou são os índices da fórmula. Tá? Muito interessante que o índice 1 a gente não escreve. Por exemplo, H2O. Eu poderia escrever H2O1, que seria o índice 1. A gente acaba não escrevendo, tá? Esse índice 1. Tá bom? Então, a fórmula da água... O Dani, se eu quiser escrever, não tem problema nenhum. Errado não tá. Se escrever H2O1 tá errado? Não tá errado. Tá? É que a gente optou por não escrever o índice 1. Só isso. E depois é muito importante que apareça numa fórmula de uma substância. Muita gente esquece disso, mas a fórmula de uma substância é importantíssimo que ela tenha o quê? Depois aquelas letrinhas que vão entre parênteses, que significam o estado físico. O estado físico da substância química. Tá, ó, vamos lá, né? O que é o G, gente? Ah, professor, o G deve ser gasoso, né? É isso aí, gente. Gasoso, tá? E se for líquido? É um L. Né? Veja que o caso da água ali, né? Pode ver, eu vou circular lá, ó, da água, o líquido, ó, tá? E ainda tem o sólido, né? O estado físico sólido. São os três estados que a gente trabalha na química: estado sólido, líquido, gasoso. Não vamos trabalhar o plasma, não vamos trabalhar Bose-Einstein, fermiônico, tá?
ultrafrio, esses estados aí não nos interessam. Vamos trabalhar com sólido, líquido e gasoso, tá bom? Beleza, né? Viu? A gente vai decifrando devagarinho a linguagem química. Espero que vocês tenham aproveitado. Ó, dá um like no videozinho. Chegou até aqui, tem que dar o like, tá? Tem que se inscrever no canal, não está inscrito ainda? Pô, não está inscrito ainda? Como, cara? Te inscreve agora no canal, tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro. De química ou de física? Vocês é que sabem. Tá bom? Até lá!